tecnólogo formado aí pela Universidade Estácio de Sá, tem mais de 12 anos aí de experiência no setor de hotelaria, especialista aí em identificação e avaliação de aspectos e impactos ambientais pelo Instituto Ecológico Aqualunga, né, e logística também em gestão de suprimentos. Tem aí pós-graduação em diversidade e inclusão social, fundador do projeto Desbravando as Américas, né, que também vai ser parte de temas que a gente vai abordar aqui na apresentação dele. Tá? Hoje também ele tem aí um trabalho sendo feito, né, um trabalho mais no fortalecimento do turismo exclusivo, socioeconômico, utilizando aí, né, o conceito da economia circular. Autor de vários livros aqui, entre eles a gente tem o Desbravando a América, as aventuras de um mochileiro do Rio de Janeiro a Montevidéu. Essa daí eu tive a oportunidade de conhecer esse livro, é muito, muito bacana, muito interessante. E por 3 anos foi membro aí associado do Instituto Copenhague e, enfim, pesquisador, palestrante e curador do conteúdo do informe Pílula do Amanhã. Então, Alice, mais uma vez, obrigada pela tua participação aqui no Abeta Summit. Seja bem-vindo, o palco é seu e mostra um pouquinho para a gente o que é que você tem aqui. Obrigado, Tony. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui, a 3ª edição do Abeta Summit que eu estou participando. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre turismo inclusivo socioeconômico. Bom, para falar do futuro do turismo, eu vou falar um pouquinho da evolução dos seres humanos. Desde o passado, antes da invenção da escrita, os viajantes eram os responsáveis por divulgar a história pelo mundo. Ou seja, explorar novos lugares está escrito no DNA humano. Compartilhar conhecimento e interagir com outras pessoas faz parte da natureza humana. Eu acho que esses 3 conceitos estão muito alinhados ao turismo de aventura, principalmente com esse evento da Abeta. Vou falar um pouquinho sobre os riscos do mau uso das tecnologias. Atualmente, os seres humanos estão perdendo a habilidade primária de interagir fisicamente com outras pessoas. Está acontecendo um crescimento exponencial de doenças como a depressão, a síndrome de ansiedade e o burnout. O mau uso dos aplicativos de relacionamento estão transformando pessoas em mercadorias. Esse tópico eu costumo chamar sobre efeito Chandler. Não sei se alguém aqui já assistiu o seriado Friends. O Chandler, ele tinha um defeito dele conhecer uma pessoa e ele saía com essa pessoa, ele reclamava o seriado inteiro que ele estava sozinho, ele conhecia uma pessoa, ele saía, a pessoa espirrava, ele acabava com a pessoa. Mas ele continuava insistindo que ele estava sozinho o seriado inteiro. Então, hoje em dia, as pessoas se tornaram mercadorias. A tecnologia, a gente tem que identificar que a tecnologia, ela não é boa nem ruim, ela é neutra. A maneira que nós utilizamos a tecnologia é que define se ela é para o bem ou para o mal. E os relacionamentos estão mais ou menos assim hoje em dia. Por que eu estou falando isso? Porque está acontecendo um aumento exponencial de pessoas egocêntricas e sem responsabilidade emocional com o próximo. Em junho desse ano, eu fui convidado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos para dar uma palestra sobre o futuro do trabalho. E lá, durante a palestra, um dos maiores desafios dos profissionais de recursos humanos não era a chegada das novas tecnologias, não eram as inovações tecnológicas, era o comportamento humano. Então, assim, o comportamento humano é uma coisa que está mudando, está em constante mudança e a gente não consegue acompanhar de uma maneira tão rápida, digamos assim, tão ágil. Então, hoje, os profissionais de RH eles estão com uma dificuldade muito grande, principalmente com o trabalho híbrido, trabalho home office, trabalho híbrido, de lidar com a depressão dos funcionários. Eles não conseguem identificar se a pessoa está bem ou mal. E isso está sendo em todos os âmbitos. Isso não é só no ambiente de trabalho. Saiu uma pesquisa essa semana, em Harvard, que 50% da população mundial está sofrendo de uma coisa chamada epidemia da solidão. E isso nos ambientes de trabalho, nos relacionamentos, isso se dá muito por conta do egocentrismo e a falta de responsabilidade emocional com o próximo. Segundo a OMS,
o grande mal do século XXI será a epidemia da solidão. E como isso daí pode ser uma oportunidade para o turismo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre a economia da solidão. A economia da solidão é uma matéria que saiu essa semana. O Ministério da Solidão, o Reino Unido lançou o Ministério da Solidão exatamente para combater os problemas de saúde mental das pessoas. A economia da solidão cresce para atender quem está só. Ou seja, o que vemos é que, quanto mais individualista e egoísta, mais solitário o indivíduo é. Parte da solução é aumentar o leque de atividades coletivas. Será que isso é um desafio ou uma oportunidade para o turismo de aventura? A importância das viagens para o equilíbrio da saúde mental. Viajar retira as pessoas da zona de conforto, promove a interação física entre as pessoas, permite um maior contato com a natureza, é um tratamento alternativo para os males do século XXI e promove o autoconhecimento. Então, assim, quanto mais eu sempre falo que há uma dualidade em tudo que acontece na vida. Tem um lado positivo e um negativo. E hoje a economia da solidão, ele é uma porta de entrada para o turismo de natureza e de aventura. Por quê? As pessoas hoje elas estão envelhecendo. Eu sou futurista, eu trabalho com projeções de futuro a longo prazo. Então, assim, a minha maior preocupação é como a gente vai lidar com uma população envelhecida, que está vivendo sozinha daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Qual é a oportunidade que vocês vão ter para lidar com isso? Então, é uma coisa que a gente está analisando, já está estudando, já tem um tempo. Eu já realizo esse estudo sobre os impactos das viagens para a saúde mental desde 2014. E agora, depois da pandemia, que as pessoas se tocaram e começaram a perceber isso. Então, é um tema interessante e é um tema que está em destaque e que vocês, para serem inovadores, precisam estar no radar de todos os empresários e as pessoas do turismo de aventura. Bom, falei sobre os benefícios das viagens para a saúde mental. Mas será que todo mundo tem acesso a esses benefícios? Se a gente pensar hoje na população brasileira no geral. Eu acho que não, né? Vou pedir para vocês pensarem refletirem sobre 3 perguntas. É preciso ser rico para realizar grandes viagens? É seguro viajar sozinho? Existe idade certa para viajar? Não precisa me responder. Eu odeio palestrantes que fazem perguntas e pedem para vir aqui. Só vou pedir para vocês refletirem um pouco, porque eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 temas. Segundo Aristóteles, a dúvida é o princípio da sabedoria. Ou seja, se algum dia vocês se questionaram sobre uma dessas 3 perguntas, vocês estão no caminho certo. Porque é para sair da zona de conforto mesmo. Projeto Desbravando as Américas. Bom, esse é um projeto autoral. Esse projeto ele nasceu em 2014, durante um período bem complicado da minha vida. Eu estava desempregado. Eu sou formado em turismo, né? Eu estava desempregado, eu tinha acabado o relacionamento há pouco tempo. Eu acabei entrando num loop de depressão. E durante esse período, uma ideia ficou martelando na minha cabeça. Eu preciso viajar e conhecer o mundo para ser feliz. Por que eu estou falando isso? Eu sou formado em turismo, eu trabalhei sempre com turismo, só que eu nunca tinha saído do estado do Rio de Janeiro. Eu sou nascido e criado em uma favela do Rio de Janeiro, e desde pequeno as pessoas sempre me falaram, viajar é um privilégio para pessoas com alto poder aquisitivo. Ou seja, não é para você. O máximo de mundo que eu conhecia era tela de TV, ou então uma cidade vizinha, que é onde eu tinha família, que é a Barra Mansa. Não sei se vocês já conhecem, mas fica no interior do Rio. Então, eu sempre fiquei com isso, eu trabalho com turismo, mas eu não sou viajante. E isso ficou martelando durante uma semana na minha cabeça, até que eu criei coragem e decidi dar voz àquela ideia. Eu peguei uma folha de caderno,
e comecei a escrever o nome de todas as cidades que eu gostaria de visitar, do Rio de Janeiro até o Alasca. E ali nasceu o Desbravando as Américas. Quando eu terminei de escrever, com o auxílio do Google Maps, eu fui criando ali só o nome das cidades. Quando eu terminei de escrever, eu me senti forte o suficiente, porque eu tinha achado um propósito. Eu tinha colocado na cabeça que eu ia realizar aquela viagem e eu ia viajar. Não interessa o que as pessoas sempre falaram para mim. Eu ia quebrar aquela roda. E aí eu li tudo aquilo, todos os nomes, e eu me senti forte o suficiente e comecei a mandar currículo para todos os hotéis do Rio de Janeiro. Em 3 dias eu voltei a trabalhar, mas agora eu não estava trabalhando somente por trabalhar. Eu estava trabalhando para realizar um sonho, que era o meu propósito de vida, de sair e conhecer o mundo. E aquilo ali ajudou muito, principalmente na minha saúde mental, que estava debilitada naquele momento. Com tudo pronto, eu consegui sair, consegui começar a trabalhar, e eu comecei a juntar, passei para a segunda fase do planejamento. O segredo para a viagem econômica não é simplesmente sair e viajar. A viagem ela começa muito antes. A viagem ela começa num planejamento. Eu criei algumas planilhas. Eu criei 5 metas. A primeira dela, qual meio de transporte que eu vou utilizar? Bom, meu sonho era sair, tipo, vou viajar, fazer uma road trip de carro, bem sonho americano, né? Norte-americano. Escutando música, sair de carro, uhul. Só que eu não tenho carro, não tenho carteira de motorista, ou seja, eu vou desistir por causa disso? Não. Passagem de avião é caro. E o preço é super volátil. O que eu fiz? Decidi a viajar de ônibus, ou seja, viagem rodoviária. Porque o preço é fixo. Você consegue se planejar perfeitamente, criando uma planilha ali financeira para cada tópico. Segundo tópico, meio de hospedagem. Poxa, qual é uma das coisas que mais encarece hoje, depois do transporte, a viagem? Hospedagem. Ou seja, eu comecei a procurar alternativas de hospedagem. Nesse período, eu li um livro chamado Portas Abertas, de uma viajante que ela tinha viajado por toda a Europa durante 3 meses sem 1 centavo. E ali eu conheci uma plataforma chamada Couchsurfing, que mudou completamente a minha vida. O Couchsurfing, eu me inscrevi no Couchsurfing e comecei a receber hóspedes do mundo todo na minha casa. E assim, isso também me ajudou a quebrar um tabu enorme. Como eu falei, eu cresci, sou nascido e criado numa comunidade no Rio de Janeiro, e eu tive a oportunidade de estudar em colégios particulares como bolsista, só que eu era uma pessoa que vivia entre mundos. Por quê? As pessoas de onde eu morava me via como uma pessoa metida por estudar em colégio particular. E as pessoas do colégio me viam como um pobre coitado por morar numa favela. Ou seja, quem sou eu? Eu tive que criar o meu mundo e viver numa terceira via de mundo. E isso, para mim, foi bem interessante, porque isso me gerou uma facilidade de me adaptar a qualquer ambiente. Eu consigo ir desde uma cobertura na Barra a um baile funk. Eu sei me comportar em qualquer ambiente. E aí, durante esse período, eu comecei a receber viajantes do mundo todo. E o primeiro viajante que eu recebi foi um senhor francês. E ele ficou na minha casa durante 4 dias, no meio da favela. E para ele, aquilo ali foi uma experiência única. Eu levei ele na Feira de São Cristóvão, na Feira de Tradições Nordestinas. Ele ficou apaixonado e ele me mostrou assim, não é você que tem que ter vergonha de onde você mora, e sim as pessoas que têm preconceito por onde você mora. O problema não está com você, o problema está com as pessoas. E isso me abriu essa visão. E ali eu comecei a receber viajantes do mundo todo. Já recebi viajantes de mais de 15 países. E aí eu comecei a crescer com esse projeto. Aí o terceiro passo, voltando, foi condicionamento físico. Cara, como que eu vou viajar durante um longo período se eu não tenho um condicionamento físico para isso? Eu me cadastrei numa academia, comecei a fazer yoga, natação. Por quê? As pessoas esquecem que viajar é uma atividade cansativa.
Eu tenho um casal de amigos que, uma vez, eles foram para a Disney, compraram aqueles pacotes básicos da Disney, e quando eles chegaram lá, o que aconteceu? Eles tinham 2 filhos. Eles trabalhavam em escritório, eles não se prepararam fisicamente para conhecer a Disney. O primeiro dia foi maravilhoso. O segundo, eles já começaram a se sentir cansados. O terceiro dia, eles estavam exaustos. E aí eles não queriam mais sair do hotel. E aí eles acharam que o pacote, a Disney, não era uma experiência boa. Só que, na verdade, não. Eles não se prepararam para aquilo. Então, condicionamento físico, quando você estuda um destino, um atrativo que você vai, é preciso você se preparar fisicamente para isso também. O quarto tópico foi o passaporte, porque é uma bobeira, sim, mas, assim, cara, todo mochileiro que eu conheço, ele é um colecionador de carimbo. Então, eu falei, cara, eu preciso tirar o meu passaporte, porque isso daí, para mim, era fundamental, né? E aí, eu juntei, durante um ano, 15% do meu salário, e eu criei uma planilha financeira com todos os atrativos e todos os, financeiramente, e todos os lugares, né, que eu iria visitar, todos os atrativos que eu ia visitar naquela cidade, e eu ia dando um cheque em cada atrativo que eu já tinha dinheiro para visitar. Então, isso é uma mudança de mindset. Ao invés de você pensar no total da viagem, você começa a pensar em tópicos. Cada cheque que você dá, você começa a liberar endorfina no seu cérebro. Ou seja, é uma sensação de prazer. Ao invés de pensar, poxa, eu não tenho dinheiro para viajar isso tudo. Eu pensava, caramba, eu já tenho dinheiro para visitar uma cidade. Olha que top, eu já posso pelo menos ir para ali. E isso foi mudando completamente minha maneira de ver o mundo ali e ver essas coisas. E são coisas simples que todo mundo pode fazer. O segredo, muitas pessoas me perguntam, cara, qual o segredo para viajar de forma econômica? É simplesmente planejar. E o planejamento ele é feito diariamente. Na minha casa, a minha tela do computador, eu olho para a tela do computador, é sempre a próximo atrativo que eu estou juntando dinheiro para visitar. Eu acordo em frente, eu coleciono imã de geladeira dos lugares que eu visito. Ou seja, a primeira coisa que eu acordo, eu olho para a minha coleção de imã. Ou seja, você tem que ir educando a sua cabeça a pensar na viagem como algo positivo, o tempo todo. E isso, para mim, me ajudou demais e me tirou daquela zona. Aqui são alguns destinos que eu consegui visitar. No primeiro ano, eu juntei o dinheiro, né? Em 2015, eu peguei o ônibus, eu falei com a minha família, estou indo viajar. Minha mãe queria chamar um exorcista para mim, porque ela falou, cara, tu é louco, né? Como que tu vai viajar, tu nunca saiu do Rio de Janeiro, tu quer conhecer o mundo. Eu falei, mãe, eu vou. Não importa, eu vou. E aí, eu fui do Rio de Janeiro até Montevidéu, visitando 18 cidades em 4 países, com a quantia de R$5.000. E foi incrível. Assim, eu consegui conhecer pessoas maravilhosas, eu conheci culturas maravilhosas, passei perrengues, óbvio, mas foram perrengues que abriram muito a minha mente para conhecer, sabe? Quando você conhece as coisas somente através da tela da televisão, eu sou apaixonado pelo Discovery Channel, eu acho que todo viajante é, né? E aí, quando você começa a materializar aquilo, é uma sensação que não é indescritível. Obrigado. E aí, eu voltei de viagem em 2015, eu viajei durante as férias do meu trabalho, e quando eu voltei de viagem, eu contei para uma amiga minha que eu tinha ido. O que tinha acontecido durante a viagem. Ela achou incrível a viagem e tal. Aí, quando eu fui contar para um segundo amigo, eu percebi que estava começando a faltar alguns detalhes. Aí, para o terceiro, eu já percebi que estava faltando um pouquinho mais. E aí eu decidi escrever um livro sobre isso. E aí eu publiquei o livro, e, para minha surpresa, o livro vendeu 300 exemplares em um mês. Então, assim, a necessidade das pessoas, as pessoas elas querem se conectar com esse tema. Como viajar de forma econômica?
como realizar sonhos, como sair daquela zona de conforto. E isso, para mim, foi super interessante, porque eu publiquei o livro através de vaquinha online, e as pessoas super compraram o livro antes, e depois eu só fui entregando. Então, isso daí é economia circular, que é uma das tendências que a gente está vivenciando hoje também. Então, a criatividade, ela está aí. Só que as pessoas elas precisam acreditar nisso. Aí, no segundo, com o dinheiro da venda dos livros, eu viajei novamente. Eu fui de Montevidéu até o Ushuaia, o fim do mundo. E aí foi incrível também. Conheci a neve pela primeira vez. Morri de frio, que eu sou carioca. Então, imagina aí um carioca vendo a neve. Mas foi uma experiência incrível e eu aprendi muito nessa viagem, principalmente que sorrisos sinceros abrem grandes portas. Porque as pessoas elas me abraçavam, elas me acolhiam. Eu viajava com um casaco do Brasil. E, nossa, os argentinos olhavam aquilo e eles vinham e me abraçavam. Cara, você é brasileiro, eu amo o Brasil, que não sei o quê. E uma coisa que aconteceu muito comigo, que chamou a minha atenção, principalmente nessa segunda etapa, foi quando eu moro no Rio de Janeiro. Ao sair do Rio de Janeiro, a primeira cidade que eu visitei foi Ubatuba. Quando eu cheguei em Ubatuba, as pessoas simplesmente me perguntavam o seguinte: você mora em qual cidade? Ah, eu sou do Rio. Eu virava o carioca. Quando eu cheguei no Uruguai, as pessoas perguntavam: você mora em qual país? E eu falava: eu sou do Rio de Janeiro, eu moro no Brasil. Ah, o brasileiro. Vocês identificaram algum tipo de preconceito? Importava para eles se eu morava numa favela ou numa cobertura? Isso é turismo inclusivo. As pessoas não se importam quando você está viajando. Elas querem saber somente o país. E ali você ganha uma identidade. E isso, para mim, foi muito importante, porque eu nunca tinha conhecido esse tipo de identidade. Como eu vivia em dois mundos, eu simplesmente me considerava eu. E aí eu ganhei uma identidade, e isso, para mim, foi incrível. E são coisas pequenas para algumas pessoas, mas faz falta para outras. E a gente tem que pensar sobre isso. E ali tem alguns lugares, eu fui para a Patagônia, fui para a Ilha de Páscoa, Atacama, e eu continuo com esse projeto, e a cada ano eu continuo. Eu voltei da segunda etapa, escrevi o meu segundo livro, publiquei, viajei novamente, fiz toda a Patagônia, aí agora eu estou terminando de escrever o terceiro livro, já viajei a quarta etapa, que eu fiz o meio norte o sul do Chile até meio norte do Chile, Ilha de Páscoa, e eu pretendo continuar até chegar ao Alasca. Porque o meu sonho é ver a aurora boreal com meus próprios olhos e tirar uma selfie com o pinguim. Sim, gente, eu tenho o sonho de tirar uma selfie com o pinguim. Ainda não consegui tirar. Toda vez que eu estou descendo, eles estão subindo. Agora eu descobri que tem uma colônia fixa no norte do Chile, que aí eu vou para lá visitar. Falando sobre diversidade e inclusão no turismo. Essa menina se chama Carla. Eu conheci ela no Ushuaia, no mesmo hostel que eu fiquei no Ushuaia. Ela viajou de Paraty até o Ushuaia de carro sozinha. E ela nasceu com uma deficiência na perna e a gente se conheceu no hostel. Ou seja, para quem quer, tudo é possível. Ela é o maior exemplo para mim. Ela, para mim, é aquela pessoa que eu levo para a vida. Ela já veio para o Rio, já foi para o Rio, aliás, já ficou na minha casa, agora ela está morando no Rio, e ela sempre fala isso: não existe limite. Quem bota limite é a gente aqui. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. O nosso pior inimigo é nós mesmos. Eu sempre falo isso. Essa daqui é a Thalia, essa daqui é envelhecimento populacional. A Thalia, ela foi adotada pela gente, digamos assim. Eu conheci ela num hostel em... esqueci o nome da cidade, mas foi na Patagônia. E a Thalia, ela foi incrível. Por quê? A Thalia, ela é da Ilha Galápagos. Ela tem 2 filhos.
ela já tem netos e ela nunca tinha viajado sozinha. E aí ela resolveu se dar de presente de aniversário conhecer a Patagônia. E nós nos conhecemos no hostel e ela foi praticamente adotada pela equipe do hostel e por todo mundo que estava lá, porque ela era uma pessoa incrível, ela fazia todos os tours com a gente, ela fez Torres del Paine comigo, que foi incrível, e ela me ensinou uma coisa. A gente fez uma festa de aniversário ali para ela e tal, ela me ensinou assim, eu já criei meus filhos, eu já tenho netos, por que que eu não tenho tempo para mim? Eu preciso conhecer quem sou eu após. A gente está vivendo mais pela primeira vez na humanidade. A expectativa de vida aumentou demais. Então, existe idade certa para viajar? Não existe. A gente pode realizar os nossos sonhos quando a gente quiser. E aí ela foi para lá e ela simplesmente realizou o sonho dela de conhecer a Patagônia. E isso é incrível. A gente agora está tendo essa oportunidade. Antes a gente não tinha. Se a gente pensar que até 1940 as pessoas morriam por uma dor de dente, e agora a gente está em 2023, e as pessoas estão tendo essa maior expectativa de vida, a gente precisa prestar atenção nesse novo turista. É o turista que está realizando o sonho tardiamente. A minha avó, ela viajou de avião pela primeira vez com 80 anos, após ler o meu primeiro livro. Ou seja, ela conseguiu realizar o sonho dela de viajar de avião. Para muitas pessoas, viajar de avião é uma coisa simples. Vou pegar um avião aqui, vou para São Paulo, ok. Ela fez exatamente isso. Mas para ela, aquilo ali não era uma coisa simples. Para ela, aquilo ali era um sonho. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. Eu sempre trabalhei com hotelaria. Trabalhei 12 anos com hotelaria na minha vida. E eu nunca tinha me hospedado no hotel. Olha que coisa louca. O máximo de hotelaria que eu conhecia era a recepção e a cantina, que era onde a gente comia. E aí, quando eu comecei a viajar, quando eu voltei da primeira etapa, eu comecei a tratar os hóspedes de uma maneira totalmente diferente, porque para mim eles não eram mais um número de reserva. Eles eram pessoas realizando sonhos. Então, o atendimento também muda completamente. E aí eu ganhei o prêmio de funcionário do mês 3 vezes seguidas por conta disso. Porque os outros colegas ali de trabalho, eles simplesmente ficavam, tá chegando aquele fulano chato de novo. E eu pensava, cara, quanto tempo será que essa pessoa organizou essa viagem? Ele está chegando com a família dele. Imagina, eu ainda não consegui levar a minha família para viajar. Tipo, minha mãe nunca saiu do Rio de Janeiro, minha irmã nunca saiu do Rio de Janeiro. Então, eu penso, cara, eu me coloco no lugar deles. Será que quando eu realizar o meu sonho, eu quero ser atendido por um funcionário que vai me ver somente como número de reserva? Ou eu quero ser atendido por um funcionário que tem uma qualidade ali de atendimento que vai entender as minhas necessidades e ver realmente que eu estou ali, que estou realizando um sonho? Então, isso daí, para quem é empreendedor de turismo, é muito importante. Turismo é a realização de sonhos. A gente trabalha com pessoas, com sonhos de pessoas. E a gente nunca pode esquecer disso. Ao longo dos anos, o Desbravando as Américas, eu comecei a ver a contribuição para a sociedade. Com o passar do tempo, eu percebi que o projeto era muito mais do que uma simples aventura pessoal. Ele é um legado que eu estou construindo para deixar para as futuras gerações. Hoje eu tenho um sobrinho de 6 anos. Quando eu converso com ele, ele simplesmente chega para mim e fala, tio, eu amo viajar. E ele nunca saiu do Rio de Janeiro, mas ele já conhece muito mais cidades do que eu conhecia na idade dele. Ele já foi para Cabo Frio, já foi para Búzios. É um turismo sim. É um turismo regional, mas ele já conhece. E na idade dele, eu quero que ele cresça com essa mentalidade. Eu posso viajar. E não com a mentalidade que me foi ensinada historicamente. Eu não posso viajar, porque isso daí é uma coisa somente para pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Então, mudar esse mindset é completamente necessário, digamos assim. E isso para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, isso daí tem que ser ensinado desde o ensino fundamental, ensino básico.
a polarização. Será que realmente evoluímos? Esse ano, eu comecei a fazer, durante a pandemia, né, eu não pude viajar, porque as fronteiras fecharam, e eu comecei a fazer um projeto com os moradores da comunidade que eu moro. Eu comecei a convidar eles para visitarem atrativos turísticos dentro da própria cidade. Um deles é o Parque Lage. E aí eu fiquei meio chocado que o Parque Lage é um atrativo turístico de graça, gratuito, e eles nunca tinham ido. E aí eu fiz ali uma atividade com eles, um piquenique no Parque Lage. Eles simplesmente nunca tinham ido porque eles não se sentiam representados. Quando você faz uma busca no Google, essas são as imagens que aparecem. Não tem nenhuma pessoa negra ali, nas buscas. E isso quebra muito a representatividade. Então, as pessoas não se sentem representadas. Elas não vão por conta disso. O próximo vídeo, a Viola Davis vai falar um pouquinho sobre isso. Opa. Consegue dar um play aí? Não está indo? Tá. Bom, a Viola Davis, ela deu uma entrevista há pouco tempo, antes de vir para o Brasil, falando sobre a importância da representatividade. Era um vídeo curtinho que ia passar aqui, mas problemas técnicos, normais. Ela fala por que é importante a representatividade. As pessoas, elas não conseguem se sentir representadas se não tiver uma imagem. O ser humano é completamente visual. Ou seja, não adianta eu ler uma coisa, eu preciso ver a pessoa realizando. Durante a pandemia, algumas pessoas, amigos da minha irmã e tal, algumas pessoas, elas começaram a viajar, e alguns hotéis no Rio de Janeiro fizeram uma campanha ali para se manter, né, porque não tinha turismo, pacotes Fuja da Rotina, que eu achei incrível, porque era uma hospedagem teoricamente mais barata, mais acessível para as comunidades, para os moradores locais conhecerem a hotelaria. E aí eles começaram a ver o quanto as pessoas não iam, simplesmente por falta de conhecimento. Elas achavam que elas não pertenciam àquele local. Tem duas amigas da minha irmã, que aconteceu um case, que eu também acho bem interessante. Elas moram também na mesma favela que eu moro, e elas foram no show do The Weeknd. Primeiro show internacional delas, ficaram encantadas, compraram o ingresso com o dinheiro delas, só que o que aconteceu? Uma se sentiu empoderada de estar indo num show internacional. A outra se sentiu que ali não era o lugar dela. Por que isso acontece? Porque a gente ainda tem esse mindset de eu não posso, eu não pertenço a esse espaço. Por que eu não pertenço a esse espaço? Porque não tem representatividade desses espaços. Então, a gente precisa trabalhar muito a divulgação da mídia em cima disso. No ano passado, eu dei uma entrevista para Folha de São Paulo. Eu fui convidado pela Luísa Pastor para dar uma entrevista sobre Desbravando as Américas para a Folha de São Paulo, falando sobre viajantes negros. No ano passado, para vocês terem uma noção, foi o primeiro grupo de viajantes negros que subiu o Everest. A gente estava em 2022. Ou seja, eles se tornaram a representatividade. Agora, vários viajantes negros se sentem empoderados para subir o Everest. Então, sempre tem que ter um viajante ou um grupo para empoderar e tirar e quebrar aquela roda. E mostrar a representatividade que é possível. E isso eu falo assim, eu viajo pelo Desbravando as Américas, 30 dias por ano e tal. Normalmente, eu sou a única pessoa negra viajando ali no grupo que eu estou. E se a gente pensar grupos
menos representados, né, minoritários, que eu nem gosto de falar essa palavra, digamos assim. Cara, se pensar no turismo de aventura LGBTQIA+, tem propaganda? Será? Eu acho que eu nunca vi uma propaganda que tenha uma pessoa travesti fazendo um turismo de aventura. Por quê? Que eles não podem? Será? Será que não é um nicho que a gente pode também trabalhar? Então, a gente tem que pensar na diversidade em 360 graus. É de todo mundo. Viajar é um direito de todos. E é para todos. Aqui são algumas matérias. Eu dei uma entrevista também para a revista Qual Viagem. Participei de um programa na Globo também falando sobre esse projeto. E esse projeto ele começou a ganhar dimensões de um sonho utópico, que eu considerava utópico devido à minha realidade. E ele, hoje, é meu motivo de vida, digamos assim. Se alguma coisa na minha vida não estiver alinhada com o meu projeto, eu simplesmente tiro da minha vida, porque é meu propósito e a minha meta, é o que me faz levantar todos os dias da cama, é acreditar que eu vou conseguir chegar ao Alasca com esse projeto. Aqui são os 2 livros que eu publiquei, do Desbravando as Américas. Agora eu estou publicando um 3º livro, contando as minhas aventuras como mochileiro. E aqui é uma frase do Gaê, que é um compositor LGBTQIA+, do Sul, que eu acho bem interessante. A arte é a maneira de falar com quem não quer nos ouvir. Por que que ele fala sobre isso? Porque é através da arte. Viajar é uma arte. Então, a representatividade do viajar é um estilo de vida, é uma arte. O turismo de aventura está alinhado à arte. Então, a gente tem que pensar sempre nisso. Calma aí, será que eu estou fazendo só por fazer? Ou será que eu estou fazendo para ter um propósito maior? E isso é muito importante. Essa é uma frase que eu gosto muito: tornar-se protagonista do futuro e não vítima dele. Não interessa a sua origem. Você tem que ser protagonista da sua vida. Você tem que acreditar na sua vida. Você tem que fazer por onde. Não é porque todo mundo falou que você não pode, que você tem que acreditar que você não pode. Acredite em você. Acredite no seu potencial, sabe? E hoje a tecnologia ela ajuda muito. Existem várias plataformas para isso. Tem uma plataforma que eu gosto muito, que é até de uma amiga minha, a Jussara Pelicano, que se chama Sister Wave, que ela ajuda mulheres a viajarem, conecta mulheres que viajam sozinhas. Então, assim, não tem desculpa para não viajar. O Diaspora Black, que é um parceiro meu também, ele está ali focado 100% na viagem para o público negro. Então, assim, a gente tem aí milhões de exemplos de viajantes, então é só buscar e fazer acreditar que aquilo ali é possível. Esse daqui é o Juan. Quando a gente pensa em inovação, já estou me encaminhando para o final. Quando a gente pensa em inovação, a gente pensa somente em tecnologia. Inovar é ser criativo, não é a tecnologia. Tem uma coisa muito separada. É bem diferente uma coisa da outra. O Juan, eu conheci ele em uma viagem no Chile. E o Juan, ele foi uma pessoa sensacional, assim, que eu conversei com ele. Eu estava viajando já, 20 dias, sem comer feijão. Eu sou viciado em feijão e eu já estava desesperado. E aí eu vi um restaurante com uma bandeirinha do Brasil. Eu falei, opa, é agora, feijão. Cheguei lá, aí eu comecei a conversar com ele. Não tinha feijão, infelizmente, mas eu comecei a conversar com ele, ele abriu uma pizzaria lá, mas a história dele me impactou muito. Por quê? Ele era da Maré, que é uma das maiores comunidades lá no Rio de Janeiro, e ele terminou o 2º grau, ele não serviu o exército, e a tia dele convidou ele para passar uma semana no Chile. Ele chegou lá no Chile, numa cidade chamada Pichilemu. A primeira coisa que ele percebeu foi: aqui não tem o meu podrão. O que eu vou fazer? Podrão é hambúrguer, né? Aquelas barraquinhas de hambúrguer.
E aí ele foi no mercado, foi lá, ele viu que tinha tudo para fazer, mas não tinha nenhum lugar que vendia hambúrguer na cidade. Assim, aqueles hambúrgueres de rua. E aí a tia dele levou ele numa festa. O aniversário no Chile não tem salgadinho. Ele ficou chocado com aquilo. E aí a mãe dele trabalhava fazendo salgadinho para vender por encomenda na Maré. O que ele fez? Ele uniu uma coisa a outra. Ele foi e falou: tia, eu não vou voltar para o Brasil agora. Eu quero testar uma coisa. E ele começou a vender hambúrguer e salgadinho na rua. Todo mundo começou a convidar ele para vários eventos e tal. O que ele fez? 2 anos, ele abriu uma pizzaria. Hoje ele tem 3 restaurantes. Ele pretende se aposentar até os 40 anos. Ou seja, uma coisa que pode ser básica para a gente aqui é uma inovação em outro país, em outra cidade. Então, assim, quando eu falo que a inovação ela é além da tecnologia, é isso. É você conseguir olhar de uma maneira ampla para tudo que está em volta e você conseguir captar e ter ideias inovadoras. A tecnologia é uma ferramenta, ela te ajuda. Mas ter a ideia inovadora vai daqui, da criatividade. Então, a criatividade hoje é o principal para o turismo. Viajar tem o poder de produzir algo real na vida das pessoas, pois auxilia na descoberta do propósito de vida. Bom, falei bastante sobre isso aqui hoje, com o meu exemplo, né? Eu hoje sou apaixonado, eu acho que todo viajante ele tem esse propósito de vida muito alinhado, e 90%, assim, uma pesquisa que eu fiz, né? 90% dos viajantes mochileiros que eu conheci na estrada, eles viajaram por conta de alguma quebra, alguma mudança dentro deles. Ou uma separação, ou aconteceu mudança de emprego, mudança de profissão. Aquele conceito que nós tínhamos, né, que a pessoa ela se formou em medicina, ela precisa ser médico a vida toda. Não existe mais. A gente está vivendo hoje aí, sei lá, até, se Deus quiser, 100 anos, ou até a mais. Então, assim, por quê que eu preciso ser uma coisa só a vida toda? Eu comecei como turismólogo. Hoje eu trabalho no Lab de Tendências da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Ou seja, hoje eu sou pesquisador. No meio disso tudo, eu fiz técnico em radiologia, sou turismólogo, sou escritor, sou palestrante. Então, assim, eu posso ser quantas profissões eu quiser. Eu posso me reinventar quantas vezes eu quiser. Não tem aquele padrão mais enraizado e engessado que tinha antigamente. Esse conceito não existe. E para fechar aqui, é uma frase que eu gosto muito: viajar é viver a vida de forma leve, livre dos pesos que nós criamos para nós mesmos. É uma frase que deu abertura no meu primeiro livro, que eu convido vocês, quem quiser conhecer um pouco mais, a visitar as minhas redes sociais. E muito obrigado pela presença de todos.